salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá uma fase recursal única, que se seguirá à habilitação do vencedor. Parágrafo único. Na fase recursal, serão analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e a habilitação do vencedor. Artigo 28. Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado à autoridade superior que poderá, inciso 1, determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis. Inciso 2, anular o procedimento no todo ou em parte por vício insanável. Inciso 3, revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade. Inciso 4, adjudicar o objeto e homologar a licitação. Subseção 3. Dos procedimentos auxiliares das licitações no âmbito do RDC. Artigo 29. São procedimentos auxiliares das licitações regidas pelo disposto nesta lei. Inciso 1. Pré-qualificação permanente. Inciso 2. Cadastramento. Inciso 3. Sistema de registro de preços. Inciso 4. Catálogo eletrônico de padronização. Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Artigo 30. Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à licitação destinado a identificar: inciso 1. Fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos locais e condições previamente estabelecidos. Inciso 2. Bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da administração pública. Parágrafo 1º. O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a inscrição dos eventuais interessados. Parágrafo 2º. A administração pública poderá realizar licitação restrita aos pré-qualificados nas condições estabelecidas em regulamento. Parágrafo 3º. A pré-qualificação poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos segundo as especialidades dos fornecedores. Parágrafo 4º. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada em qualquer hipótese a igualdade de condições entre os concorrentes. Parágrafo 5º. A pré-qualificação terá validade de 1 ano, no máximo, podendo ser atualizada a qualquer tempo. Artigo 31. Os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos licitatórios e serão válidos por 1 ano no máximo, podendo ser atualizados a qualquer tempo. Parágrafo 1º. Os registros cadastrais serão amplamente divulgados e ficarão permanentemente abertos para a inscrição de interessados. Parágrafo 2º. Os inscritos serão admitidos segundo requisitos previstos em regulamento. Parágrafo 3º. A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. Parágrafo 4º. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito, que deixar de satisfazer as exigências de habilitação ou as estabelecidas para a admissão cadastral. Artigo 32. O sistema de registro de preços, especificamente destinado às licitações de que trata esta lei, reger-se-á pelo disposto em regulamento. Parágrafo 1º. Poderá aderir
ao sistema referido no caput deste artigo qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. O registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições. Inciso 1. Efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado. Inciso 2. Seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. Inciso 3. Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódicos dos preços registrados. Inciso 4. Definição da validade do registro. Inciso 5. Inclusão, na respectiva ata, do registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais. Parágrafo 3º. A existência de preços registrados não obriga a administração pública a firmar os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado preferência em igualdade de condições. Artigo 33. O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela administração pública, que estarão disponíveis para realização de licitação. Parágrafo único. O catálogo referido no caput deste artigo poderá ser utilizado em licitações, cujo critério de julgamento seja a oferta de menor preço ou de maior desconto, e conterá toda a documentação e procedimentos da fase interna da licitação, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Subseção 4. Da Comissão de Licitação. Artigo 34. As licitações promovidas consoante o RDC serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de licitações composta majoritariamente por servidores ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos ou entidades da administração pública responsáveis pela licitação. Parágrafo 1º. As regras relativas ao funcionamento das comissões de licitação e da comissão de cadastramento de que trata esta lei serão estabelecidas em regulamento. Parágrafo 2º. Os membros da comissão de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver registrada na ata da reunião em que houver sido adotada a respectiva decisão.